Outra questão é o isopor, né? Se você andar aqui em Septiba, principalmente o caminho que eu faço tem muito isopor, muito isopor. E quando eu era criança, eu tenho essa memória, eu sempre essa era uma memória muito frequente lá na Zona Leste, né? Que eu contava pro pessoal da Zona Leste. Era uma memória muito frequente. Que memória era essa? Eu estava na casa da Daniela e do Moisés. O Moisés também é do exército, né? Eu lembro que até a Daniela que me ensinou a tocar punheta. Eu tinha 5 anos de idade. E ela falava, você tem que fazer assim, ó, no banheiro. E aí, essa memória é muito frequente. Eu brincando com os meninos lá na casa do Moisés. E aí, a gente ficava raspando o isopor para ficar fazendo aquelas bolinhas. Aqui, ó, essa é a casa da Daniele e do Moisés. Ó. Aqui eu lembro de alguém dessa casa aqui, mas eu não lembro quem. Que morava nessa casa aqui, ó. Eu não lembro quem é que morava. Mas a Daniele, se eu não estou enganado, a Daniele morava nesse portão aqui, ó. Esse corredor é o corredor da Daniele. Daniele e Moisés, se eu não estou enganado. Aqui, ó. E esse é o corredor, esse outro corredor aqui é dos meninos que eu ficava brincando. Que eu não lembro o nome deles. Aqui, ó, esse outro corredor aqui, não dá para chegar tão perto, não. Tá ruim para chegar tão perto. Esse outro corredor aqui. Aqui em cima também tinha uma outra casa. Aqui, ó, tem uma outra casa. Essa aqui é uma outra casa. Eu lembro que eu subia muito nessa casa aqui. Tinha pé de uva. Eu lembro, mais ou menos, tinha pé de uva. Tinha pé de uva, tinha pé de não sei o quê. E uma das memórias dessa casa é a moça fazendo... Eu lembrei disso quando eu estava brincando com o filho da vizinha. Ele estava pedindo para me fazer aviãozinho de papel e eu estava fazendo aviãozinho com o encarte do mercado. E aí eu lembro que a moça falava, esse seu aviãozinho não vai voar porque tá muito pesado, tem muita compra. Então ele não vai voar. Era aqui, ó. Eu não lembro. Mas era uma história que eu contava muito na Zona Leste. Muito na Zona Leste. Outra coisa que eu fiz foi fazer avaliação no Google, tentando achar e mandar mensagem nos grupos do Facebook. Antes de eu sentir que minha rede estava sendo hackeada. Aqui, ó, aqui também tinha um pessoalzinho que eu conheci, que era uma senhora com os filhos, era uma família de pessoas negras, né? De negros, né? Eu não tive muito convívio com negros, né? Mas aqui, ó, eram meus melhores amigos, tá? E eu tenho aquela história da Márcia, né? Eu tô falando que eu não tive muito convívio com negros, mas a Márcia, lá da Zona Leste, toda a família era negra, né? Eu falo negro, pardo, porque esse é o nome, tá, gente? Não é sendo preconceituoso, não. Porque o nome, a raça não é preto, é negro. Então eu tô lutando também contra o meu próprio preconceito quando eu falo negro, tá? Porque esse é o nome correto. Assim como eu sou pardo. Eu não sou branco, eu não sou negro. Eu já falei no hospital que eu era branco, eu já falei no hospital que eu era negro, mas a minha raça é pardo. É o que está escrito na minha certidão de nascimento. Minha certidão de nascimento está escrito pardo. Quando eu fui fazer meu perfil lá na Rua Forte 86, eu fui pela verdade. E foi ali que eu despertei que minha cor de batismo, de certidão de nascimento, é pardo. Está escrito lá na minha certidão, pardo, né?
Tem amarelo, tem negro, tem branco. A minha é pardo. E essas são algumas das pessoas que eu conheço. Outras pessoas que eu conheço, que eu acho que eu não vou achar aqui, é o Bigode, a Rua do Seu Fernando. Eu não lembro mais onde é a Rua do Seu Fernando. Por aqui eu não vou lembrar de ir lá no Seu Fernando, não. Mas aqui, ó, é onde morava a Marinéia e o Lucas, que era uma casa que eu acho que era da mãe do Lucas, que é bem de frente pro Brizolão mesmo. Aqui, ó, da Néia. É um desses portões aqui, eu não lembro qual desses portões, que é o portão da casa do Lucas, que é o meu primo, filho da Néia. Um desses portões aqui, ó, é o portão do Lucas. Eu lembro da Néia olhando através do espelho enquanto estava tocando as músicas da Xuxa. Eu lembro que ela estava cozinhando, eu e o Lucas brincando na sala e ela ficava olhando através do espelho pra gente. O espelho era bem posicionado para ela conseguir olhar a sala enquanto ela estava na cozinha. Eu lembro disso. Então é basicamente. Ah, tá. Aqui tem um barzinho também que eu e minha irmã ficava dançando Sandy Júnior, eu e a Camila. Eu não lembro qual é o nome do dono do bar, mas era uma história que eu carregava muito na Zona Leste de São Paulo também. Agora, o seu Fernando, a piscina do seu Fernando. Ah, tá, lembrei onde é a piscina do seu Fernando. Lembrei onde é. É aqui, ó. Aqui era a piscina do seu Fernando. Não sei se é aqui, não sei se é aqui, mas uma dessas casas aqui era a piscina do seu Fernando. Entendeu? Então, estou te mostrando assim o básico. Até meus 7 anos. É o que eu lembro até meus 7 anos. Isso é o que eu lembro. Agora, se eles não lembram de mim, o que eu posso fazer? Se eu desloquei meu braço na rede deles e nada aconteceu, meu pai deslocou meu braço na rede deles e eles ainda são do time do meu pai, o que eu posso fazer?